Começando então mais um podcast Chá de História, Ideologia do Cinema 2, parte 2, O Poço e o Parasita. Nesse episódio está presente Rafael Buzo, o host Pablo Coelho, eu que vos falo, um MD, e o nosso convidado especial, que já participou de diversos podcasts, professor do Clube de Teatro, Rodrigo Reis. Esse episódio é uma continuação da primeira parte, já lançada 3 semanas atrás. Foi gravado no dia 15/5, às 23 horas e 1 minuto, pelo Discord, ainda em época de coronavírus, como a gente ainda segue até o lançamento desse episódio. Como marco histórico, destacamos hoje a prisão do Queiroz, que foi encontrado sendo protegido pelo advogado do Bozo Pai, e esse advogado já teve em reunião com o Bolsonaro nesse último domingo, em que ele mesmo alegava não saber o paradeiro do Queiroz quando foi entrevistado pela Globo, pela Andréa Sadi. O e-book já está na fase final, a gente está aguardando a catalogação em ISBN, ou seja, não depende mais do GAP, depende do governo. Assim que tiver tudo ok, quando mandarem a classificação, a gente notifica vocês por e-mail e vai ser lançado na plataforma do site, o e-book. Cursos. Nossa plataforma do site saírdagradenoite.com. Para quem gosta de Idade Média, nós temos 2 cursos, que são curso de Juízo Final e Danse Macabre, 2 visões sobre a morte no medievo. Esse curso foi dado pelo Pablo Coelho, presente aqui no podcast, e ele vale 10 horas complementares. O sistema é muito básico, é ler o texto, responder questionário, acertando 60% ou 70% das perguntas. O certificado é feito na hora. Vai ser mandado ou pelo teu e-mail, daí tu verifica na tua caixa de spam, ou na parte de alunos ali tu pode ir na aba Meus Certificados. Outro curso pelo Pablo, Idade Média pela lente de Henri Pirenne, Queda e Renascimento Urbano. Ele vale 5 horas complementares, o mesmo esquema. E para quem gosta de História do Brasil, nós temos o curso do Rafa, que é Povos Originários do Brasil. Esse curso ele vale 20 horas, foi feito pelo Rafael Buzo, também presente aqui nesse podcast, e é o mesmo esquema dos outros: ler texto, responder questionários, e o certificado é feito na hora. A ideologia é presente em cada produto que consumimos, desde roupas, alimentos e livros. A produção cultural é ideológica e sempre busca algo. O cinema, como uma das expressões máximas da arte, não está livre dessa culpa. Para transmitir sua mensagem, ele se mune do cotidiano e da fantasia, não importa quando ou de quanto se faz essa mistura. Então, nesse programa, vamos observar as questões que estão presentes no capitalismo retratado cinematograficamente. Não é o capitalismo do cotidiano, ou não mesmo o capital que movimenta as películas com seus lucros monstruosos, mas sim o que o cinema tem para nos dizer sobre o capitalismo. A linguagem do cinema não é direta. Ela brinca com cores, com símbolos e com os sentimentos da plateia. Brinca e usa. Afinal, a música, a fotografia, o roteiro e tudo que envolve um filme é muito mais do que uma crítica ou propaganda ao que é apresentado. Mas é uma ferramenta que, se bem usada, vai nos interpelar da forma certa para sentirmos a emoção desejada. Talvez não da mesma forma, mas quem nunca acendeu um cigarro e sentou numa privada enquanto a sua vida econômica se desfazia ao seu redor em tragédias devido ao sistema parasitário? Ou então, quem nunca se viu numa situação onde suprir as necessidades mais básicas é quase um sacrifício? Quem dirá guardar um excedente para uma situação de dificuldade maior? Por momentos, sentimos nossos esforços sugados por um poço. Nossa conversa sobre O Poço e Parasita não se pautam tanto em questões mecânicas ou técnicas do cinema, que logicamente não somos as pessoas mais gabaritadas para falar sobre, mas ousamos hoje comentar questões ideológicas de como as mensagens são capturadas ou não pela imagética e pela vida dos personagens. Acho que vocês já entenderam ao que o programa se propõe.
Lavem as mãos, defendam o SUS e vamos ficar com o programa de hoje. Esse programa é a continuação do episódio Ideologia do Cinema 2, O Poço e Parasita. Essa parte específica, vamos tratar do filme Parasita. Fiquem agora com o programa. Vamos adiantando aqui. Parasita, ele é basicamente uma família de 4 pessoas, de uma classe social muito fragilizada, que procura emprego para se virar de várias formas e acaba encontrando como saída trabalhar para uma família de classe alta, talvez não tão alta assim, né? Mas enfim, com muitas posses, formada por 3 pessoas e uma governanta. 4 pessoas também. É um espelho. 4 pessoas, exatamente. E cada uma dessas pessoas é uma forma de ascensão, cada uma dessas pessoas ricas é uma forma de ascensão para cada uma das pessoas pobres. Então, eu acho que o filme tenta espelhar situações que a gente encontra no cotidiano. Ambos são pais de família, ambas são mães de família, temos uma filha privilegiada de um lado e um filho privilegiado do outro. Na verdade, são 5 pessoas da família rica, né? A governanta da casa também conta no início. Então, assim, o que a gente pode trazer desse filme, MD? Tu que gostou bastante do filme. O que a gente pode trazer ele num momento, assim? Pra pegar assim bem direto, o que eu acho o ponto muito forte no filme, que é o que vale a pena nele, é que ele diz muito bem que existe um centro dentro de um centro e existe uma favela dentro da própria favela. Ou seja, além de conflitos de classes, existem conflitos internos da própria classe. Eu acho que isso foi o que o filme retratou de forma fenomenal e que o ponto que eu acho que ele pecou muito foi quando ele tenta dar uma atenção para a educação que ficou muito inconsistente. Por exemplo, quando a família dos Kim, que é os pobres, vão para a família dos Park, Sim. que são os ricos, sempre tem uma lomba, uma rampa. Quando estão voltando para casa é uma escada, descendo a lomba, ou seja, lugar baixo, pobre, lugar alto, rico. E o que dá a chance, que nem o filme fala, uma chance mesmo, de a família Kim, pobre, adentrar a família rica dos Park? É educação, mesmo que uma educação fraudulenta, um certificado falso. Ou seja, só foi possível fazer a parasitagem do pobre para o rico por causa da educação, de ensinar a família, de ter algo intelectual para oferecer, para depois... É ter a formação formal não, é ter a educação formal no caso, né? Aquela que é, tipo, representada e aceita por todos, que seria o diploma de uma grande universidade. Isso, eu acho que isso no filme é abandonado e é o que torna ele um pouco fraco e até ingênuo. Exatamente, porque esse momento inicial da preocupação com o diploma, ou o que for, ele aparece no fim do filme, bem explícito também, no sonho do filho estudar e comprar aquela casa, né? Isso, que é um sonho impossível. O próprio diretor fala que ele fez uma conta, inclusive, que se o filho Kim fosse estudar e trabalhar para comprar aquela casa, ele ia precisar de 540 anos para comprar aquela casa. Sofridos. Eu também quero falar aqui sobre um personagem que é muito interessante, que assim, é uma cereja do bolo para mim, que é o pai da família. O pai da família Kim. Ele no início do filme, ele é sempre sorridente e ele tá sempre tentando ver um lado bom, um lado positivo, ou não ver o lado ruim da situação que ele tá, né? Na primeira refeição, todos os momentos de refeição, tu vê que eles são confortáveis, e por mais que eles sejam pobres no início não, ao longo do filme, as refeições são momentos divertidos e tem bastante comida, por mais que seja comida de qualidade ruim no início, né? Tem bastante comida, então tu vê um entrosamento bom da família. E a mudança de chave dele no fim do filme, pra acabar matando o patriarca da família Park, é algo que eu entendi, sabe? Quando ele percebeu que o rico sentiu o cheiro
do pobre que estava morrendo e não se importou, e ele foi tomado pela raiva e esfaqueou o rico. Isso foi muito bem construído ao longo da história toda. Rodrigo também falou no início sobre o Poço, que ele tem uns elementos de cena e de produção de cinema muito importantes. O IMD falou também na questão das lombas, que é o que divide a hierarquia social. Tu conseguiu identificar mais alguma coisa aí também, Rodrigo? Pra falar a verdade, sim, com certeza ele tem elementos simbólicos, mas eu acho que ele não é o foco desse filme, não é vamos supor, a linguagem, ele é uma linguagem um pouco mais realista, assim, no sentido da atuação, no sentido da forma como ele apresenta, assim. Mas se a gente for investigar, tem muitos, né? A questão, como o Michael falou, da diferença entre os espaços, onde aparece cada família e tal. E eu acho que já busca mais uma simbologia bem concreta, assim, bem da realidade, assim, sabe? Não tem algo que se desconstrói, pelo menos eu não identifiquei algo que se desconstrói da realidade. Mas, pra mim, se eu fosse pegar um momento simbólico no sentido bem marcante, pra mim o momento é um momento do começo, onde eles detetizam a casa não, detetizam a rua, e eles deixam a janela aberta para detetizar a própria casa, mesmo deixando aquela fumaça intoxicar eles. Nossa, aquilo para mim traz uma ideia muito simbólica com a realidade de hoje, né? Daí eu faço esse link com a realidade de hoje da gente se cuidando e não ter, ou as pessoas não tendo acesso à inteligência sobre como se prevenir em relação a essa pandemia. E aí eu penso, me faz umas viagens muito doidas, assim, sobre esse momento, sabe? Dessa sujeição ao veneno. Daí já me veio um link também com a questão dos agrotóxicos, que a gente come comida né, envenenada. Todo mundo tossindo e tal. Que aceita nossa, exatamente, sabe? E aí pra mim é um momento muito que é mais do começo, mas é um momento que tem um carregamento, é carregado de, talvez não de elementos simbólicos, mas de efeitos simbólicos, sabe? Eu acho que o melhor do filme ali é a atuação. O que me faz pensar muito assim em questão simbólica mesmo é a disparidade e como que eles fazem para entrar a engenhosidade que a classe baixa tem que ter para tentar ascender, sabe? E isso mais me chamou a atenção no filme inteiro, assim. Mas o que eu destaco nesse filme, por ele ser grande, é a atuação dos atores, com certeza. Foi assim, o pai, que nem tu citou o pai, a atuação daquele ator ali é fantástico, fantástico. Mas assim, a minha crítica a esse filme é que assim, ele é um esses simbolismos dele, assim, ser um espelho da sociedade, tem quatro na outra, ele tentar almejar ser alguma coisa. Ele é um filme bom, né? Mas assim, não é para ganhar, não chegaria a ganhar um Oscar, sabe? Ele é entediante em alguns momentos. Ele chega a ser entediante. Sim, é uma expressão simbólica que traz muita coisa, né? Que ela diz muito. É que assim, ó, eu vi os dois filmes, não me animaram em momento nenhum dos dois. Achei mas o que salva o Parasita é a atuação. No Poço eu dormi também, eu dormi no Poço. Nossa, não, cara, o Poço eu parei 4 vezes, o Parasita eu não parei nenhuma. Eu percebi que passou 1 hora quando eu olhei o relógio, pra saber que hora era. E assim, ó, só deixa eu fazer um paralelo. Esses simbolismos, assim, essas críticas que filmes fazem, e aí eu vou citar agora A Casa, que também eu acho que é um espanhol, que também é da Netflix, que é eu não sei se vocês já viram esse, A Casa. Ele é novo. Ele também é a mesma coisa, assim. É um senhor que ele tem uma classe alta e ele perde o emprego e acaba indo ter que morar num outro local e aí ele fica vigiando a antiga casa dele, que era um baita de um casarão, tinha uma vista linda de Madrid, eu acho que é a Espanha. E aí, enfim, e aí ele acaba fazendo stalk nessa família e ele acaba invadindo a casa, sabe? E fazendo vários
são filmes que tentam fazer uma crítica social e acabam se tornando muito parecidos, sabe? Muito assim, muito. Veja como a sociedade é ruim, assim, mas isso a gente já sabe, sabe? Os três pecam nisso aí. Olha só, a sociedade são classes que querem subir, não sei, e acabam perdendo a chance de criticar uma coisa, sabe? E só expõem, assim, olha que o jeito que eles expõem é diferente, que nem a ideia que nem tu falou, Pablo, do Poço, pode não ter sido tão boa, porque ele carrega muito simbolismo barato. Tu gostou mais do Parasita, mas ele também carrega um simbolismo que tenta mostrar uma sociedade doente, a casa, o consumismo, a psicopatia sabe? Então, são coisas que não tem me atraído, não tem até me nostalgiado não, me enojado um pouco. Fica aqui minha crítica. Eu me lembrei de uma parte que me deixou que eu achei massa, que tem um simbolismo, que apesar de ser evidente, sabe? Que é na parte depois que eles têm a casa inundada, né? Eles vão morar lá, ficar naquele abrigo e tal. E aí, na parte que o patrão, né? Ele cobre o nariz com a mão, sabe? Tipo, mostrando aquele desagrado do cheiro, sabe? Aí traz para uma ação simbólica que não tá numa fala, mas tá num gesto. E daí eu concordo com o Daniel. Que Daniel? Eu concordo com o Rafael que o grande destaque desse filme está realmente na atuação dos atores e das atrizes, sabe? Que é a cereja do bolo. E eu concordo plenamente com o que o Rafael diz, que quem leva o filme, sabe, são os atores, assim, na minha perspectiva. E é por isso que é bom. Não, a tua colocação é perfeita, porque a coisa que eu gostei mesmo no Poço, que eu parei e pensei, cara, esse filme, eu não boto ele fora por isso, que são os personagens mortos. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, deixa eu pegar o nome deles aqui de novo. Quando o Trimigazi e a Imugari morrem, eles não são mais eles, né? Eles deixam de ser o personagem. Só que eles voltam como visões, assombração ou o que for, na cabeça do protagonista, do Goreng. Ou seja, o papel que eles desempenham não são mais o papel deles inicial. Ele não é mais o Trimigazi e ela não é mais a Imugari. Eles são visões ou pensamentos do Goreng, o que dá uma riqueza muito maior para o personagem. E a relação dele com as visões é muito bem feita, e a interação entre esses personagens, enfim, é muito, muito, muito orgânica e muito bonita. E foi isso que salvou o filme para mim, sabe? O crescimento do protagonista justamente pelas visões que ele teve. E é o que a gente acaba de perceber também no Parasita, né? A relação não, ou a interpretação dos personagens, né? A atuação em si. Muito bom. Pior que eu não vi nada disso, meu. Tu não pegou? Eu acho. Não, porque, tipo, o que eu vi mais de forte, assim, no Parasita é a questão de que ele não retrata a sociedade como algo polarizado em que aparentemente parece, que é o caso que o Poço faz. O próprio diretor falou, não, é capitalismo e como socialismo, errou tudo os conceitos, por isso ficou tudo errado. Mas o Poço, ele não tem esse objetivo de polarizar. Tanto que, quando eu falei no começo, ele trata um centro dentro do centro e uma favela dentro de uma favela. Ou seja, depois que tu se familiariza com a família Kim e com a família Park no começo do filme, que vai até a parte que eles estão... que a família começa a parasitar na sala de estar, a família Kim parasita na sala de estar da família Park, e daí aparece a antiga governanta, aí aparece uma terceira família,
que é uma outra favela, em que ela tem algo escondido que a primeira família não sabe. Então, quando aquilo é revelado e vem à tona, aí causa um choque e um primeiro conflito, em que quando a família da antiga governanta diz que o marido dela tá escondido lá embaixo por causa de dívidas, a atual governanta da família Kim, ela fala: eu não sou sua amiga, pois eu sou melhor que você, eu não sou do teu tipo. Porque ela tem algumas condições a mais que a outra família, em que tá desempregada e que tá devendo para agiota. E ali a gente não percebe, mas ali mesmo tá o centro do centro, em que tu tá tendo o conflito de duas famílias pobres, em que há uma troca de poder entre uma ter uma condição material melhor que a outra por ter a família inteira empregada, e depois essa coisa se inverte, porque a família da antiga governanta tá com poder na mão de enviar uma mensagem para a família Park e denunciar o golpe, e daí acontece essa troca de poder e um sobressair, querer ser mais que o outro por uma coisa muito mínima. Sim, que seria o emprego, né? E a gente não percebe que o centro do centro também aparece ali, porque é exaltado o arquiteto da família que fez aquela casa, mas a família do centro não sabe que tem um subsolo na própria casa, e que dentro desse subsolo há dispositivos que controlam as luzes da casa e enviam mensagens dentro do centro sem o centro saber. Ou E seja, para além o amor que o cara, marido da governanta antiga, tem pelo Sr. Park, né? A admiração e tal. isso mesmo, então, tipo, vai além dessa polarização política que a gente está habituado a falar no dia a dia, ou seja, não se resume só a socialismo e capitalismo. Existe um socialismo marxista, um socialismo de guerra, existe um capitalismo selvagem, um capitalismo liberal, um capitalismo conservador. Ou seja, o filme vai trazendo outras vertentes, em que eu trouxe uma citação da roteirista e diretora Gabriela Amaral, que é a mesma que faz alguns vídeos pro Omelete. Ela fala em que um bom roteiro é aquele que existe uma matemática por trás, que olhar uma vez não é o suficiente para entender ele. Ela compara o roteiro como uma flor. Quando tu olha uma vez, tu tá olhando a flor, as folhagens, que é a primeira visualização, e depois que tu precisa olhar a semente, tu precisa olhar o adubo. Então acho que o que me fez gostar muito do Parasita é isso, em que o Parasita ele é uma flor que tem uma semente e um adubo por trás, enquanto o Poço se resume só a florzinha. Sim, o olhar objetivo direto, né? Isso, não tem nada. É isso, ponto final. O Parasita não, tu precisa desmembrar, tu precisa olhar mais de uma vez, tu precisa correr atrás. O Poço te trata como um burro, ele te fala 10, 15 vezes que o elevador, a comida. O Parasita não, ele te mostra no máximo 2 vezes a mesma coisa, que é o exemplo da câmera. Quando a mesma câmera que a antiga governanta corta, ela dá o close uma vez, e ela dá um close uma segunda vez quando Que é quando o pai tá fugindo. o pai tá fugindo. Ou seja, ele te mostrou 2 vezes, em lugares diferentes, em condições diferentes, e que se tu não pegou, olha o filme de novo. Exatamente. E se a gente for tentar... É claro, a gente tá usando esses 2 filmes para falar de capitalismo e tal, e apesar de serem filmes bem diferentes, o Rafael falou algo muito bom, que eu não tinha pensado, e eu vou propor aqui para vocês agora, pra gente começar a pensar no fim do programa já. A gente tá gravando 1h30, e sim, vamos falar menos de Parasita. Quais os momentos que os 2 filmes se aproximam? Porque, assim, pra mim tá nítida a equivalência do... É claro, na questão do filme, talvez não da mensagem. Mas na hora que no Poço o protagonista ele fala pra todo mundo que tá abaixo: ou vocês se comportam ou eu vou cagar na comida, que é a imposição de poder em relação à mulher que representa a burocracia ou o que for.
a gente tem no Poço, ou melhor, no Parasita, o conflito entre as duas classes mais vulneráveis, onde uma quer mandar as fotos, e é justamente essa questão, sabe? De, olha só, ou tu fica quieto, ou eu vou cagar tua imagem, eu vou estragar tua imagem em relação a quem tem o poder. Que basicamente é isso. Um é o poder representado pela comida, e outro representa o poder representado pelo trabalho. Vocês conseguem achar alguma relação com isso aí, Rodrigo e Rafael? Olha, eu até posso começar, com licença, Rodrigo. É que são, como o Pablo mesmo citou, o Emília citou muito bem, são questões diferentes. Ele tenta fazer uma crítica, ele se propõe a isso, fazer uma crítica ao capitalismo e ao socialismo, né, aos sistemas de governo e política. Já o Parasita, ele faz uma crítica social, falando que há gêneros e há meandros dentro da própria sociedade que são invisíveis, assim, que tu não enxerga, que tem uma favela dentro de uma favela, e essas brigas internas, assim. Eles podem se conversar por um complemento, né? Eu acho que os dois podem ser complementares um ao outro quando eles se encaixam. Ele está fazendo uma crítica mais a uma sociedade, né? Enfim, a gente pegar uma sociedade e botar um microscópio nela, né? Fazer uma microanálise dela, e aí tu vai retirar dali o parasita. O que o Coase quis fazer foi pegar assim, ó, a história mundial da humanidade resumida em capitalismo e socialismo, deu nisso. E aí o que eu concordo com a crítica do Michael, ele tenta expor esses símbolos muito abertamente, de forma muito jogada. Para nós, como historiadores, o Rodrigo, como um crítico de cinema, talvez possa, né, ter visões diferentes, mas assim, tu vai botar isso para um público, que nem minha esposa é enfermeira, ela olhou filme, Poço, e reconheceu, e todas essas alegorias que a gente levantou, que ela reconheceu, e ficou feliz por ter reconhecido, e a gente ter conversado sobre isso, sabe? Eu acho que talvez tenha sido isso. Para nós pode ser, puta, mas o cara é idiota, né? Fazer isso daí, ele acha que a gente é idiota para fazer, mas a gente é historiador. E quem vai assistir o filme não é. A maioria, né? A grande maioria. E é que nem assim, e a crítica que eu faço também ao Parasita. São nuances, assim, que talvez quem tá afim de um entretenimento não vai reparar naquilo, né? Por isso mesmo que foi aquilo que eu falei momentos atrás, que eu acho que o Poço, ele propõe o debate mais direto e mais evidente que o Parasita em si. Perfeito, é isso aí. E o Parasita, ele, claro, ele tem essa pegada assim mais dessa luta interna, assim, numa sociedade onde o colonizado quer ser colonizador, sabe? Entende? Mais fanoniano, assim. Enquanto que o outro é mais jogado, né? Assim, é a sociedade própria. Perfeitamente. E o Rodrigo, tu pode me dizer o que é o lúdico? Cara, eu ia falar sobre uma coisa, tipo, olha só, não é um preconceito, tá? Não é um preconceito. Cuidado, hein? Assim, o mundo inteiro vai te ouvir. Não é uma. Quer dizer, que na verdade, sim, tem. Não quero falar mal do Parasita, tá? Porque eu gostei muito do filme. Mas, assim, eu consigo fazer um paralelo, e é até legal esse paralelo eu fazer, porque eu me senti cativado por ele no começo do filme do Parasita. No começo, até a parte antes de descobrir, né, o bunker, que eu tava me colocando no lugar de torcedor pra família, até. Eu tô torcendo... Qual família? A família pobre? E aí eu tava me colocando nesse lugar de torcedor pra família, né, dos pobres e tal. Do Kim, pra família Kim, isso. E
Daí eu fiquei meio assim, quando eles colocam a governanta, né, embora, manda a governanta, faz toda aquela trabalho pro governanta, é engraçado que pro motorista não, mas pra governanta eu senti mal, será que eu tô torcendo e tal. É que a governanta vai embora na chuva e no frio. É, Ela é idosa e no vento, então tu tem uma empatia, um né? apelo maior. Pode Isso. crer. E ela é mais velha, né? Sim, tem. Isso, é verdade, né? Tá. Enfim, daí eu faço esse paralelo porque eu me lembrei muito das telesdramaturgias do Brasil, assim, né? Que tem todo aquele formato conspiratório do pobre que tenta dar um golpe na vilã rica ou na mocinha rica. E tem toda aquela situação que é bem explícita na dramaturgia da telenovela brasileira, onde a gente já está acostumado, já fomos educados a assistir. E aí tá carregado de dramaturgia, de elementos simbólicos que nos agradam, que vai pro nosso apreço, sabe? Que vai pra nossa história social de consumo de entretenimento e consumo de atuação, de dramaturgia, né? Então, aí, e uma coisa que nós, brasileiros, já estamos, não digo, acostumados, já temos uma educação dramatúrgica em relação a esse assunto, porque é muito presente na teledramaturgia, né, das novelas aqui do Brasil. Sempre tem aquele pobre e tal. Claro que a forma como o Parasita coloca é muito mais sutil e traz mais, eu acho que traz um pouco mais do silêncio, traz um pouco mais dessa relação, eu acho que é um pouco mais profunda, e também um distanciamento por ser de uma ser sul-coreano, né? E aí quando eu penso... Mas tu não acha também que são golpes completamente diferentes? Porque o golpe deles, por mais que seja maquinado e pensado e maquiavélico ou o que for, é um golpe para conseguir um emprego, não para conseguir o lugar deles ou ficar rico, sabe? Eles querem o mínimo, que é o emprego. Eles vão ter que demitir alguém, vão ter que passar por cima, mas é a mesma luta de sobrevivência que tu encontra no poço. Só que, é claro, em outra arena. Então, assim, por mais que seja um golpe, não é um golpe terrível, sabe? É um golpe... Sim, claro. Eu também não vejo... E aí, claro, ampliando a visão, para isso a gente sempre vai encontrar não uma justificativa, mas a gente sempre vai encontrar uma explicação sobre essas ações em função da sociedade injusta e capitalista, neocapitalista que a gente vive, né? Independente da situação, assim, eu quero me tornar um milionário. Apesar de que eu gosto muito também da cena onde eles começam se vendo e eu não decorei o nome deles, o filho mais velho da família Kim reconhece a irmã dele que tá tomando banho na banheira lá, que ela se identifica com esse mundo, sabe? E aí que ela isso, e aí daí foi onde eu me reforço um pouco essa minha ideia, essa análise que eu, sabe, de que eu encontro essas semelhanças na teledramaturgia. E aí também, claro, eu não sou um consumidor de novela, porque eu parei de ver há muito tempo, mas eu me lembra isso um pouco, sabe? Mas voltando para tua pergunta, cara, eu consigo, daí eu posso ser muito doido, né? Mas eu consigo ver o mesmo universo até, só que sendo mostrado de formas diferentes, sabe? Dá pra imaginar que naquela sociedade do Parasita é possível existir um poço, entende? É possível que exista um poço onde as pessoas vão parar, sabe? Eu consigo encaixar ele. E aí essa relação e aí eu consigo encontrar o link assim, das duas histórias. Eu não acho absurdo existir um poço na sociedade que eles vivem, que a família Kim vive. Porque assim, se a gente for viajar, e é bom que tu viaja bastante, eu embarco nas tuas ideias, é que assim, viver no bunker já é um poço, tá entendendo? A comida não chega, e é a luta das duas classes para chegar no rico, e tem morte igual, e violência. Então, sim, a existência do poço dentro do Parasita, ela quase que se efetiva, né? Ela tá lá mesmo. MD, tu consegue encontrar paralelos entre os dois filmes? Sim, eu consigo encontrar paralelos. Eu vou começar pelo Parasita, que é onde eu ia continuar o raciocínio do Rodrigo, que eu acho que o Parasita, ele pega um aspecto muito legal, que é uma semelhança a nível mundial
entre favelas. E ele deixa isso bem claro, no caso em que pode ver que até pela vestimenta, no caso a dramaturgia do filme, lembra um pouco quase que qualquer família pobre. Isso porque existe uma semelhança quando se fala de capitalismo em todas as favelas a nível internacional. E daí ele coloca as situações específicas para pro público sul-coreano em muito poucos casos, que nem quando é a antiga governanta, ela folga no Kim Jong-un lá. Então são poucas situações que não, isso aqui eu vou fazer pro sul-coreano. Então, e o resto é tudo a nível internacional. E o que vai... E a própria relação que eles fazem direto pro sul-coreano, que nem tu falou, e desculpa te cortar, para imitar a âncora de TV da Coreia do Norte, é algo que todo mundo vai pegar, porque todo mundo vê o Kim Jong-un falando e vê as mulheres da TV, do jornal do almoço deles, né? Do jornal do almoço, não, do jornal nacional deles falando daquele jeito. Então, por mais que as referências sejam locais, eles tiveram essa preocupação de fazer, tá, é local, mas aqui, ó, vamos espalhar, porque, é claro, se fosse um filme nos Estados Unidos, eles iam falar de alguém do Trump, se fosse no Brasil, ia ser o Bolsonaro, se fosse como é um filme sul-coreano, né, eles só podem falar da Coreia. Sim, com certeza. E é o que o Devis Valdez aqui o Rafa deve manjar bem mais que eu sobre o Devis Valdez, aqui da América Latina, em que ele fala que existem semelhanças em todas as favelas do mundo porque são produtos do capitalismo, né? Exatamente, perfeito. Então eu acho que pegando a figura do subalterno, claro, existe ainda o que a gente não falou aqui, que é o discurso sobre a intimidade, a denúncia ao capitalismo, a denúncia ao socialismo de guerra, a violência na falta de alteridade, o imigrante também. Mas eu acho que a internacionalidade da condição do subalterno por uma produção capitalista, eu acho que é o que mais fecha, assim, porque a representação do subalterno no Poço é igual à representação do subalterno no Parasita. Ótimo, perfeito. Com esse momento, a gente já pode encerrar o programa. Todo mundo conseguiu sintetizar bem o que achou de cada filme. E foi difícil, né? Porque os filmes, eles falam da mesma coisa, eles têm momentos parecidos, eles têm mensagens parecidas, só que é difícil trabalhar com os dois porque eles são diferentes, não na sua concepção, mas na sua execução, né? São execuções completamente divergentes uma da outra. Vamos fazer o seguinte. Recadinhos. Recadinhos não. Dica de cultura. Tá merda, esqueci da dica de cultura de novo. Eu vou indicar o Poço. E o Rafael vai indicar a casa. Rafael, por favor, vamos começar por ti. O que tu vai indicar pra gente sobre essa temática? 1917. Ah, Eu vou indicar o 1917. Mas é o programa sobre isso, né? Pô, indicar um filme de guerra, tu me vem com crítica social? Vai ler. Então, vai ler o Capital do. Começar a discussão, pra gente começar a discutir sobre isso, a gente tem que ter a base. caralho. Perfeito, falou muito bem. Vamos ler o Capital ali. Vamos ler o Capital antes da gente começar a criticar em certos autores e diretores de filme e fazem certas coisas sem conhecer os conceitos O básicos. Rafa tá bravo. Não, perdi 3h30 da minha vida vendo Parasita e Posto, que é o quê? Tá bom, tá certa a indignação. Rodrigo, o que tu tem pra indicar pra gente? Eu vou indicar o Parasita. E MD, Oi, contigo. O que tu tem pra indicar? eu vou indicar o Totem e Tabu do Freud. Olha, e aí, agora sim. Muito bom, cara. sim. Agora. Agora. Porque o Parasita tem uma relação de fetiche, de representação, imaginação do outro.
Então, eu acho que o Totem e Tabu fecha muito bem essa parte em que a gente cria uma ideia material, uma ideia fetichista Cara, do outro, que é... tu sabe onde isso aparece melhor de... Bah, vou te cortar assim. Corta. Sabe onde isso aparece muito bem? Sim, Quando o pai e a mãe estão na cama fantasiando sobre os pobres. Ai, me venda drogas, me dê drogas. Ê, guri, é isso aí! Ó. Pegou a reflexão, Tamo cara. afinado, meu filho, tamo afinado. Eu tive que impedir o MD no meio da conversa aqui, porque eu precisava botar pra fora de forma urgente que o fetiche principal que eu identifiquei, o mais gritante no filme, é a classe que tem dinheiro tendo imaginações sobre quem não tem. E isso reflete na nossa sociedade quando os gêneros musicais e culturais que são marginalizados, como o funk, acabam virando coisa popular e coisa de rico. Em festas caras, em decorações de festas que representam uma favela. Aquela construção do hiperreal. É isso aí. Tipo isso, né, MD? É bem esse aspecto aí em que tu faz uma representação do outro e em que tu projeta algo em cima dele e tu quer reproduzir. E não é, quando eu trago o Totem e Tabu do Freud, não é só limitado à família Park. Também a família Kim, como o próprio sonho do filho Kim. No final, quando ele acha e que ele vai estudar, vai comprar casa, ele tá fazendo a mesma coisa que a família Park fez na trepada lá. Uhum. É igual, é a mesma situação. Perfeitamente. Ainda mais que quando ele se vê naquele futuro que ele tá rico, ele tá com outro cabelo. Se vocês viram, ele tá com cabelo vermelho. Sim, outra coisa, o corpo ali, né, a sexualidade. Exatamente. E esse fetiche também aparece bem forte na cena que ele tá com a namoradinha, que é a da família rica, olhando pela janela e, eu não encaixo aqui, tu acha que eu encaixo, tu acha que eu sou igual, que, sabe, tem toda a tomada de consciência dele e a diferença dele pros outros, né? Que é justamente a quebra, ou melhor, é justamente a solidificação desse imaginar o outro. Ele é diferente de mim, sabe? Ele cria. Deixa Perfeitamente. eu fazer uma introdução aí também, já que o assunto tá bonito. Não, claro, se tu não for citar o Capital, pode ser. Não, é o Zizek. Tu começou o programa com o Zizek, então eu tenho que dar uma... O Zizek no Guia Pervertido da Ideologia, ele fala justamente isso, que a classe alta, ela consome, ela se alimenta da classe baixa. Tem, por exemplo, o filme Titanic, a gente pode ver a Rose quando usa bem ali, vai lá e faz a festa com o Jack, usa todo o Jack, aproveita tudo que ele tem, depois quando ele congela, manda embora, né? É exatamente isso. A classe alta, ela consome, utiliza, e aí, como tu citou na música, o hiperreal faz a festa da favela com funk, coisa que a classe alta é capaz, ela é uma música marginal, mas na festa ela consome, naquele momento de euforia, ela consome aquele produto. A classe baixa, então, é um produto que ela consome e depois joga fora. Só para complementar aí. Não, perfeito. Fazer um adendo. Tá certo o recado. Rodrigo. Só uma dentro. Só uma dentro. Uma dentro. Rodrigo, por favor, tua dica de cultura. Não, por favor, pode complementar alguma coisa, né? Vai lá. O teu adendo também. Quando Agora vai. Quando o MD fala do rico que vê algo que se coloca nesse lugar do pobre, claro, nesse lugar de fetiche, me vem muito agora o momento atual da galera que tem grana, que tá fazendo as tarefas domésticas, mas fazendo vídeos sobre si fazendo essas tarefas domésticas. E eu acho... E é muito engraçado, porque eles se colocam criam esse personagem ou essa figura de si pobre para consolidar a sua própria situação de ascensão social, de classe social, sabe? E aí eu acho que se encaixa muito no filme. E aí minha dica de cultura é um filme que se chama Sócrates, é de 2018. Ele foi dirigido pelo Alexandre Morato.
E é muito bacana porque ele fala da vida de um adolescente negro, assim, de mais ou menos uns 15, 16 anos, não lembro a idade dele, certo. Acontece aqui em São Paulo, um filme brasileiro. E aí o cara, ele tá numa situação de extrema pobreza, assim, fica sem onde morar depois que a mãe, aconteceu alguma coisa com a mãe. Além disso, também o filme fala sobre o preconceito e a homofobia que ele sofre. E é muito bacana o filme, é muito massa. Bem bom. E é nacional. Muito bom. E o que é muito importante. Assim como o próprio filme coreano, o próprio filme espanhol, além da mensagem deles, é importante justamente a aceitação internacional e, por mais que sejam visões contemporâneas, são visões contemporâneas e reais através do mundo, né? A gente tem uma visão asiática, uma visão europeia e agora está dando uma visão latino-americana da mesma situação, né? Eu vou trazer não tão acadêmico quanto o Rafael, que eu vou ignorar que o Rafael falou que a dica dele é o Capital. Pra mim, a dica dele é o filme do Zizek. Pra mim é isso. Que é o que eu vou assistir quando eu acordar amanhã, que já tá tarde. A minha dica vai ser Necropolítica, do Achille Mbembe, que é um livro, que na verdade é um ensaio. É um livro bem fininho. E não vou dizer mais. Política, eu acho que já tá bem na cara aí. Se vocês conseguiram pegar os nuances dos filmes e as mensagens, eu acho que o nome do livro aqui já diz bastante coisa sobre morte e política. Quero agradecer aos participantes aí. Alguém tem um recadinho final para dar? Minha dica de cultura é o Capital do Mar. Tá bom. Vamos aceitar então aí o filme que o Rafael indicou para todo mundo. E vamos todo mundo dormir, pessoal. É 1 da manhã já. Valeu, feito. Tá, boa noite. Feito. E jantar não, café da manhã já, né, É, Rodrigo? do café.